Olá, pessoal. Nós vamos fazer uma aulinha hoje, trabalharmos com ortografia. Eu já até comecei com vocês, né? Primeiro ano, primeiro e segundo ano D, primeiro e segundo ano E, da EJA, né? Então, eu sou Geilza Cucino, professora de língua portuguesa, e vamos trabalhar um pouquinho hoje com ortografia. A ortografia, pelo próprio significado da palavra, orto é correto e grafia é escrita, ou seja, a grafia escrita correta das palavras. O uso dos porquês. Nós vamos começar com o uso dos porquês, que sempre surgem muitas dúvidas a respeito deles, né? De como escrevê-los. Não na pronúncia. Quanto à pronúncia, a gente não tem problema. Né? Então, nós temos 4 porquês na língua portuguesa. O porquê junto e sem acento, porquê separado sem acento, porquê junto e acentuado e o porquê separado e acentuado. Né? Eles possuem funções morfológicas diferentes e são utilizados conforme suas classes gramaticais. Porquê junto e sem acento é uma conjunção subordinativa, causal ou explicativa. Sempre será uma conjunção. A gente fala sempre que é o porquê de resposta, que faz a união de duas orações, liga uma oração a outra oração. O sinônimo desse porquê é visto que, uma vez que e pois. Se eu posso colocar uma dessas expressões, é porque o porquê é junto e sem acento. Exemplos: ela me disse isso ontem porque estava com raiva. Carlos ligou para Lucinda porque gostaria de convidá-la para sair. O porquê, junto e acentuado, ele é um substantivo. Ele deve sempre estar acompanhado de um determinante, como um artigo ou um pronome. Os sinônimos desse porquê, ele é sempre sinônimo de razão, causa e motivo. Exemplos: ela me disse o porquê dessa briga toda. Ou seja, você percebe aqui o indeterminante, o artigo, né? E ele equivale à razão, causa ou motivo. Você pode me dizer o porquê desse choro? Né? A mesma situação, né? Você percebe que ele está aqui com um artigo determinante. O porquê separado e acentuado é a combinação da preposição por com o pronome interrogativo que. Ele sempre aparecerá no final de uma frase ou quando ele estiver sozinho, isolado. Então, ele é sinônimo de por qual razão e por qual motivo. Exemplo desse porquê na oração: a sentença está correta porque você percebe que ele está aqui sozinho, né? Está isolado. Andar sozinho porque você percebe que aqui ele está no final de uma frase. Você andar sozinho porque vai com outra pessoa. Nós temos o porquê, que nós colocamos ele como separado e sem acento. Há duas possibilidades de uso. Ele é a combinação da preposição por com o pronome relativo que e tem o significado de pelo qual. Exemplo: o motivo por que tive aquele ataque é segredo. Então, o motivo pelo qual tive aquele ataque é segredo. Nós falamos que esse porquê ele é usado nas interrogativas diretas, nas interrogativas indiretas e quando ele puder ser substituído pela expressão pelo qual e seus derivados. Então, você sabe por que razão não conseguiu outro trabalho? Então, você sabe pela qual razão você não conseguiu outro trabalho, né? Então, você percebe o porquê aqui equivalente à expressão pelo qual e seus derivados. Esse porquê também pode ser a combinação da preposição por com o pronome interrogativo que e tem significado de por qual motivo, por qual razão. Então, exemplo: você gostaria de saber por que você o deixou? Ou, desculpe, ele gostaria de saber por que você o deixou. Por que você deixou essa questão em branco? Aqui eu costumo dizer que você tem aqui uma interrogativa indireta, né? E aqui você tem uma interrogativa direta, tá aqui o sinal de interrogação. Aí nós vamos para uma outra ortografia, que é a de onde ou aonde. O onde costuma ser utilizado como advérbio de lugar ou como pronome relativo. Possui noção de lugar, mas sempre no sentido estático, permanente, isto é, sem movimento. É utilizado como advérbio interrogativo,
aquele que inicia uma pergunta para saber a localização de algo ou de alguém. Então, aqui, por exemplo, onde você está? O local onde eu trabalho fica no centro da cidade. O local em que eu trabalho fica no centro da cidade. Você percebe que esse onde aqui ele equivale à expressão em que, né? O local em que eu trabalho fica no centro da cidade. Então, é usado sempre o onde com verbos estáticos, que não denota movimento. O aonde, nós já temos aqui o a, esse azinho aqui é a combinação da preposição a com o pronome onde, com o nome, a palavra onde. Então, a mais onde é igual a onde, a combinação. Então, esse a aqui, preposição, ele denota movimento, ele significa movimento. Então, você vai usá-lo sempre quando a palavra, o verbo da oração expressar movimento. Diferencia-se de onde pelo fato de apresentar a noção de movimento. Aonde não apresenta a ideia de permanência, mas de movimento, de transporte. Isso acontece porque acrescenta-se a preposição a, como eu falei, à palavra onde, o que dá indicação de movimento de acordo com a regência dos verbos que acompanham essa palavra. Exemplos, né? Aonde você o levou, né? Para levar a movimento. O local aonde eu preciso ir fica no centro da cidade. Então, se eu preciso ir, movimento. Então, o local ao qual, ele significa que nessa situação, ao qual, né? O local ao qual eu preciso ir fica no centro da cidade. Aí nós temos a ortografia de a, que também suscita sempre muita dúvida também, é a do verbo haver ou a preposição. Então, o a do verbo haver é a forma conjugada do verbo haver na terceira pessoa do singular do presente do indicativo. E ele pode indicar tempo passado ou ser sinônimo de existir. Né? Há muito tempo, há muitos anos. Então, você percebe aqui que ele está indicando tempo passado. Se eu digo há muitos alunos na sala, eu estou colocando aí no sentido de existir. Existem muitos alunos na sala, não é isso? Então, devemos usar a do verbo haver quando o verbo haver tiver o significado de existir e se apresentar como verbo pessoal, sem sujeito. Então, quando eu digo há uma criança correndo no parque, existe uma criança correndo no parque. Há crianças correndo no parque, existem crianças correndo no parque. Há um pastel de carne no fogo, existe um pastel de carne no fogo. Também devemos usar a do verbo haver quando nos referimos a tempo passado, usando o verbo haver como sinônimo de faz ou tem. Né? Eu já sou mãe há 15 anos. Faz 15 anos. Há tanto tempo que não te via. Né? Então, você percebe aqui que pode ser faz ou tem. Né? Ele pode ser substituído por faz ou tem. O a preposição é uma preposição simples, sem contração, com um artigo definido. Pode introduzir um objeto indireto ou indicar tempo futuro. E pode indicar também distância. Daqui a 5 minutos, ou seja, sairemos da sala daqui a 5 minutos, está indicando um tempo futuro. Daqui a pouco, tempo futuro, né? Então, daqui a nada, né? Então, você vai usar aí o a preposição. E nós vamos com mal, né? Ou mal. Mal com u ou mal com ela. Mal com ela é o contrário de bem. Se você puder colocar no contexto bem, é porque o mal você deverá escrever com ela. E mal com u é o contrário de bom. Se eu posso colocar bom dentro num contexto, é porque o mal é com u. Mal com u é adjetivo. Ele flexiona, né? Mal, maus, má, mas, não é? Então, o mal aqui ele pode ser substantivo, pode ser advérbio e pode ser conjunção. Quando o substantivo ele flexiona, né? Quando advérbio e conjunção ele é invariável. Então, a forma mais fácil e eficaz de entendermos a diferença entre mal com L e mal com U
E usarmos corretamente essas palavras é pela oposição, ou seja, utilizando seus antônimos e vendo qual está correto na frase. Então, você está sendo mal, você está sendo bom. Mas se eu posso colocar bom aqui, é porque o mal é com U. Estou me sentindo bem, estou me sentindo mal. Se eu posso colocar bem aqui, é porque o mal é com E. Mas ou mas. Outra dúvida, né, na ortografia. A palavra mais possui como antônimo o menos. Indica a soma ou o aumento da quantidade de algo. Então, você vai usar sempre quando perceber a quantidade, referente à quantidade. Exemplo, quero ir mais vezes à Europa, ou seja, quantidade. Hoje vivemos num mundo melhor e mais justo, né? Aumento. O mas, como substantivo, o mas está associado a algum defeito. Esse mas, né? O mas, ele pode ser um substantivo. Né? Exemplo, nem mas, nem meio mas. Então, nesse caso aqui, esse mas está como substantivo. Faça já seus deveres de casa. Dá ideia de ênfase, para enfatizar, né? E o mas também, ele é bem conhecido como conjunção adversativa, da ideia de contrário, de oposição. É utilizado quando o locutor, né, a pessoa que fala, quer expor uma ideia contrária à que foi dita anteriormente. Sou muito calmo, mas estou muito nervoso agora. Então, você percebe a oposição entre calmo e estar nervoso. Mesmo sentido, ele tem o mesmo sentido, mas tem o mesmo sentido de porém, todavia, contudo, entretanto, contanto que, né, são conjunções também adversativas. E aí, pessoal, é isso aí, né? Uma boa aula, um bom estudo. Espero que vocês tenham um bom proveito e respondam a atividade a seguir.